Vamos lá. Falar do último dos poderes, mas o mais importante de todos. Poder de polícia. Poder de polícia tem ligação necessariamente com segurança pública? Ou seja, com as polícias civis, polícias militares? Não. O poder de polícia é mais amplo que o poder de segurança pública. Ele é o poder que o Estado, como um todo, que a administração pública tem, de limitar a minha vida, de limitar a minha locomoção, por exemplo. Vocês estão de quarentena agora em razão da existência do poder extroverso, do poder do Estado, que é extroverso de extrovertido, tá? O poder que vai de dentro para fora. É o poder que a administração tem e que extroverte a ela. Por isso se fala em poder extroverso. Em razão desse poder de polícia, que ele é extroverso, que ele é de dentro para fora, que não precisa de nenhuma autorização específica de nenhum dos outros poderes para existir. Tirando, é claro, da previsão legal, né? Ficou meio falha essa minha fala. Mas é o poder que a administração pública tem, sem a necessidade de intervenção do poder judiciário, de limitar a liberdade, o uso dos bens, e tem que ser compatível tudo isso, essa limitação, com o interesse público. Por que eu estou limitando a locomoção das pessoas agora? Em razão do interesse público do próprio sistema de saúde. Então, não é um interesse privado, não é um interesse específico do Estado, mas é um interesse que atinge a coletividade. E onde é que será que se encontra? Vejam, eu quase nunca falo em previsão legal de um conceito. O poder de polícia tem uma previsão legal específica. Que tipo de instrumento trataria, vocês acham, do poder de polícia? Que tipo de código trataria? Lembre que não existe código de direito administrativo, mas tem um código que trata especificamente do poder de polícia. Qual é a expressão maior do poder de polícia do Estado? Qual é a intervenção maior que o Estado tem na nossa vida no dia a dia? Não numa situação excepcional como agora, mas qual é aquela limitação que diz, pô, eu não queria ter que fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer. Pagar impostos. Então, a previsão do poder de polícia, a previsão legal do poder de polícia está lá no Código Tributário Nacional. Artigo 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Ligado a quê? Segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, exercício de atividades econômicas dependente de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública, respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Vejam como é amplo o poder de polícia. O poder de polícia faz com que o Estado possa intervir em todas as atividades particulares. Pode intervir no mercado, pode interferir naquilo que ele entende que envolve segurança, higiene, saúde pública, como nós estamos tendo agora, a ordem, até costumes de uma determinada região. Vejam, costumes não pensem em termos morais, tá? Ou pelo menos não em moral privada, mas costumes num sentido mais amplo, num sentido cultural. Por exemplo, horário, né? O horário comercial, qual é a cultura daquela cidade? Uma cidade pequena, que tem o hábito de ter estabelecimentos abertos 24 horas ou não? Eu posso obrigar um estabelecimento a fechar mais cedo, a não abrir os domingos, por exemplo. Vocês estão vendo que pode, mas não só em situação excepcional, tá? Isso pode acontecer no dia a dia. Eu posso, em determinado município, estabelecer que supermercados não abrirão aos domingos. Para vocês talvez soe um pouco esdrúxulo, porque vocês moram numa capital, mas eu morava numa cidade no interior que até hoje os supermercados não podem abrir aos finais de semana, perdão, nos domingos, exceto se for aberto pelo grupo familiar dos donos, dos proprietários do mercado. Ou seja, pode funcionar mercadinho de bairro. Por que isso? Qual é o objetivo disso? Garantir que as pessoas descansem. É uma questão cultural, se entende que naquele município não existe comércio, não existe funcionamento de lojas aos finais de semana, então não precisa de supermercado aberto também. Imagine vocês não poderem ir no mercado domingo. Como é que eu vou começar a semana sem ir no supermercado domingo? Estão tendo que se virar agora pela internet, né? Muita gente, enfim, o mercado agora está uma zona. Mas, uma zona não, na verdade está ao contrário, né? Ele está extremamente regrado. Mas é possível, tá? Em razão do poder de polícia, é possível limitar
as atividades. Depois eu vou falar mais à frente que não é qualquer atividade, não é qualquer limitação que é válida. Eu tenho que observar o que para ver se essa limitação está adequada. Aí está no próprio parágrafo. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado por órgão competente nos limites da lei aplicável, ou seja, quem é que está fazendo essa limitação? Existe competência? Lembrem das competências da administração. Um círculo em que a pessoa está inserida e ela não pode sair. Ali estão descritas as competências. E a lei que vai descrever. Com observância de processo legal, então eu tenho que observar o que está estabelecido para que eu possa restringir ou não uma determinada atividade. Tenho que observar o processo. E tratando-se de atividade que a lei tem como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Aí pensem na finalidade. Qual é a finalidade da liberdade que eu dei para esse servidor? O que eu dei liberdade para esse servidor abordar determinadas pessoas na rua, por exemplo? Ele pode abordar só pessoas negras? Ou só pessoas que usam boné? Ou só pessoas negras que usam boné? Ou só pessoas que têm uma placa de determinada localidade? Por mais que exista discricionariedade no poder da polícia, a discricionariedade não pode ter abuso, não pode ter desvio de poder ou desvio de finalidade. E eu não posso violar os outros princípios da Constituição, e não só da Constituição, mas nenhum princípio. Eu não posso violar a impessoalidade, nesse caso que seria a isonomia, tratar as pessoas baseado num label approach. Olhei para a cara, esse tem cara marginal. Talvez vocês pensem que isso, na teoria, é muito bonito, mas que na prática não é assim que funciona. Mas é assim que deveria ser. E vocês têm que, quando vocês forem trabalhar como advogados, quando vocês forem trabalhar para um cidadão que teve um direito violado, vocês vão ter que fazer análise desse tipo. Vocês podem notar que a blitz, se pegarem as blitz, muitas vezes as blitz param só motos. E geralmente moto, tirando raríssimas exceções, são usadas por pessoas com uma condição de renda menor. Agora eu estou sendo preconceituoso, mas talvez o meu preconceito esteja baseado num fato. Isso, em tese, não deveria ocorrer. Não deveria ocorrer desta forma ou por estes motivos, mas assim que ocorre. As abordagens acabam sendo feitas por certas circunstâncias. Por que determinado restaurante recebe uma visita e outro restaurante não recebe uma visita da vigilância? É só por denúncia? É por região? O que leva? O poder de polícia não pode ser discricionário no sentido discriminatório. E como é que o poder de polícia ele é exercido? De forma preventiva, fiscalizadora e repressiva, ou seja, antes criando uma norma, depois fiscalizando, vendo se essa norma está sendo cumprida, se ela não estiver sendo cumprida, reprimindo a atividade. Então, preventivamente, o poder de polícia ele é representado por atos normativos. Nós temos decretos estabelecendo a quarentena, estabelecendo não exatamente a quarentena, né, mas as limitações. Depois, o que é feito? É feita uma fiscalização. No caso aqui, muito da fiscalização tem sido feita pela própria polícia mesmo, apesar de existir essa distinção. Já falei para vocês, o poder da polícia está dentro do poder de polícia também. Ele tem objetivos um pouco diferentes. Mas a polícia administrativa vai fiscalizar. Primeiro tem uma norma dizendo que não pode ou que pode. Depois eu vou ter uma polícia administrativa fiscalizadora, vai fazer a vistoria, condições de higiene, vistoria do veículo. E, por fim, se houver o descumprimento da norma, um poder de polícia repressivo. Eu vou fechar um estabelecimento comercial, por exemplo, que não está observando as regras sanitárias. Ou, nas atuais circunstâncias, um estabelecimento que não está cumprindo com as autorizações. Vocês devem ter visto recentemente essa notícia não estava no material porque ela é nova. Polícia fecha a loja da Van por descumprir o decreto da quarentena em Santa Catarina. Foi autorizada a venda de chocolate. Bom, na verdade, o que foi dito é que já estava autorizada a venda de chocolate, por mais que não seja o chocolate um alimento básico, mas não existe essa diferenciação de quais alimentos estão proibidos e quais são permitidos. Então, se eu posso alimentos, quem pode o mais pode o menos, eu posso vender chocolate. E aí algumas lojas estavam abrindo porque vendiam também chocolates.
Só que o que acontece? Ela poderia vender só chocolate. E a Havan tinha autorização, ou com base nessa autorização, com essa brecha do decreto, ela estava aberta e foi fechada porque ela estava vendendo outros produtos. Então, ela ultrapassou o que estava estabelecido no decreto e aí ela sofreu uma fiscalização. Então, tem a norma prevendo, tem a fiscalização e, por fim, a repressão, que é o fechamento da loja como forma de punição. Ah, mas não é verdade que estava vendendo, não estava vendendo. O devido processo legal serve para que, no futuro, a loja demonstre que efetivamente estava vendendo somente chocolate, por exemplo. Então, ela vai ter direito a um processo, mas o poder de polícia ele é autoexecutório. Então, se alguém esteve lá fiscalizando e percebeu que havia a venda de outros produtos, ele pode imediatamente, sem necessidade de uma autorização judicial, por exemplo, que é isso que é poder autoexecutório, ele pode fechar aquele estabelecimento de forma autoexecutória, que é em casos emergenciais ou quando a lei dispõe. A lei, o decreto lá dispõe que pode ser fechado. Ou se percebeu que imediatamente no momento que estava ali, que estava vendendo, eu posso, com base no poder de polícia, fechar, foi fechado. E depois vai ser garantido o devido processo legal, contraditório, ampla defesa do dono da loja, para ele dizer, demonstrar que efetivamente não estava descumprindo a norma. Sobre o que eu estava falando antes sobre o poder de polícia e o conceito de segurança pública, não existe essa relação direta, então não confundam. A polícia administrativa vai ter uma finalidade preventiva, que evita evitar lesão ao interesse público, ou seja, prevenir ilícitos administrativos. E o poder de polícia, né, vai repercutir sobre bens, direitos e atividades, enquanto o poder de polícia judiciária vai repercutir sobre pessoas, em razão de ilícitos penais. Tá? Não quer dizer que a polícia não vá, com base no poder de polícia administrativa, também agir, como tem agido agora. Mas ela tem outras funções também. Onde é que está estabelecida a segurança pública? Lá na Constituição, artigo 144. Qual o serviço da Polícia Federal? Destina-se a apurar infrações penais contra a ordem pública, política e social, e detrimento de bens, serviços e interesses da União. Polícia Civil, dirigida pelo delegado de polícia, incumbe salvada com a União, função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, em regra, a função da polícia é punir infrações, investigar infrações penais. Então, atributos do poder de polícia. Ele é, em regra, discricionário. Tá? Como eu disse, eu posso escolher o que eu vou fazer. Eu posso escolher onde eu vou fiscalizar. Mas ele é discricionário até este momento. Eu vou fazer uma blitz. Tá? Onde eu vou fazer, em qual ponte, em qual rua, em qual avenida, em qual horário, isso é discricionário da administração. O que não é discricionário? A partir do momento que ela percebe um ilícito, esse ato deixa de ser discricionário. A imposição de uma penalidade, ela deixa de ser discricionária. Então, preventivo normativo. Qual é o sentido da rua? Então, eu vou estabelecer isso com base no poder de polícia. Qual rua vai ser fiscalizada, em qual horário? Isso é o poder fiscalizatório. E repressivo é vinculado. Tá? O preventivo normativo, ou seja, que normas eu vou estabelecer e onde eu vou fiscalizar, isso é discricionário. É discricionário do poder estadual estabelecer um decreto com quarentena ou não. Assim como não existe em nível federal, é discricionário. É do executivo dizer quais são as medidas que ele entende que são cabíveis em nível nacional, e nos estados, os governadores vão dizer o que é cabível em nível estadual e os prefeitos em nível municipal. Isso é discricionário. Acho que talvez assim fique mais claro entender por que em alguns lugares tem previsão de restrição e em outros lugares não tem. Porque é discricionário, não é vinculado. Não existe uma obrigação de todos seguirem o que está lá na lei que estabelece a quarentena. Tem uma lei que estabelece isso. Né? Qual rua vai ser fiscalizada, em qual horário? Fiscalizatório, poder de polícia no seu viés fiscalizatório também é discricionário. Eu não sou obrigado a ter fiscais em todos os lugares ao mesmo tempo e na mesma medida. Isso é discricionário. Agora, o que é vinculado a partir do ilícito, ou seja, constatada a circulação na contramão, por exemplo, a multa ela é impositiva. Eu não tenho escolha, porque se enquadrou no tipo, tem que ser aplicada a penalidade. Em regra, vai ser autoexecutório, como o exemplo que eu dei das lojas Havan. Ele é imperativo e é coercitivo.
ele independe da vontade dos policiados. Os policiados não têm escolha se vão cumprir ou não. Ele pode ser visto como um poder negativo e como um poder positivo, ou seja, criar uma abstenção, não fazer, não construir, não usar serviços, não construir sem licenciamento, não dirigir sem habilitação, e também como uma obrigação de fazer. Eu posso obrigar alguém a fazer coisas, a prestar um serviço, a fazer declaração do imposto de renda, a construir. Isso a gente vai falar mais para frente, tá? Mas eu posso obrigar uma pessoa a usar um terreno que está desocupado, a dar alguma destinação, que seja do interesse público. A competência do poder de polícia. Tem que observar a Constituição e o interesse mais próximo. Compete à União quando o interesse for de assunto, quando o assunto for de interesse nacional, perdão, Estado, interesses regionais e município, interesses locais. Isso também nós vamos ver mais para frente quando a gente tratar dos serviços públicos, o que cabe a cada um. Mas, novamente, usando o exemplo da quarentena, vocês podem ver que a União vai estabelecer o que é de interesse nacional, de interesse do país, os estados, o que o Estado entende que é do seu interesse, e os municípios, o que ele entende que é do interesse municipal. Sobre os limites do exercício do poder de polícia. Por exemplo, compete privativamente à União legislar sobre direito civil e direito comercial, mas isso compete ao município estabelecer os horários. Né? O município vai estabelecer, eu acabei de dar o exemplo do supermercado. Porém, também tem um limite a esse poder de polícia do município. Ele não pode observar ou ultrapassar o princípio da razoabilidade. Por exemplo, ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, eu não posso impedir que existam 5 farmácias, uma ao lado da outra. Não posso. O shopping pode fazer isso? Bom, shopping é um estabelecimento comercial privado, tá? Ele pode escolher isso e escolher que vai ter uma farmácia só. Mas ele pode obrigar em contrato também que a farmácia esteja sempre aberta. Mas, enfim, só porque às vezes me perguntam isso em aula. Ah, e o shopping? O shopping é um estabelecimento que vai ter as suas normas próprias. Outras questões sobre a regularidade do poder de polícia. Ser desempenhado por órgão ou autoridade competente, como está previsto em lei. Ser exercido nos limites da lei aplicável. Observar a proporcionalidade e a razoabilidade da restrição. Por exemplo, é razoável que eu evite, que eu não permita a circulação de pessoas dentro do município em razão da quarentena? Dependendo da situação concreta, eu posso dizer que sim e eu posso dizer que não. Como há um conflito agora entre o direito de ir e vir e do outro lado, a segurança sanitária pública, ou seja, um interesse da coletividade, eu posso fazer suprimir esse interesse individual de circular. Eu vi que um advogado tinha ajuizado uma ação para poder surfar. Ele queria poder surfar agora na quarentena e eu vou ver se eu encontro essa decisão para encaminhar para vocês. E ele disse que não. Existe um interesse da coletividade que se sobrepõe, que não seria razoável que essa pessoa tivesse um salvo-conduto para ir e vir e poder ir surfar. Deve observar o devido processo legal, sem abuso ou desvio de poder. Basicamente isso, tá? Sem abuso de poder, observar o devido processo. Perdi um pouco o vídeo, deve ter ficado um pouco longo, porque o poder de polícia ele é muito questionado pelos alunos e que confundem muito com a ideia de segurança. Eu espero que tenha ficado clara a distinção e a importância do poder de polícia para a administração, para o direito administrativo. Ele é o poder mais importante, ele é o poder que define o funcionamento da administração. Então, sobre poderes, terminamos aqui. Semana que vem vamos começar a falar sobre atos administrativos. Deixa eu ver se eu paro aqui. Que tem tudo a ver com o poder de polícia.